Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Ana Flávia, e a partir desta semana nós temos uma novidade. Qual será ela? Além da disciplina de Geografia, que vocês já estudam comigo, agora também vamos nos ver nas aulas de História e Filosofia. Então, na aula de hoje de Filosofia, vamos abordar qual assunto? A questão dos filósofos da era pré-socratianos, ou seja, vamos entender um pouco sobre os filósofos desse período, o que eles colocavam em prática, o que eles pensavam, quais eram as suas ações. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Posso começar? Então, vamos lá. Alguns filósofos que fizeram parte desse período do pré-socráticos, ou seja, pré-socratianos, são os seguintes, esses que aparecem na sua tela. Nós temos Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parmenides de Eleia, Zenão de Eleia e Protágoras de Abdera. Vamos conhecer alguns desses filósofos e as suas características. Calma, não precisa você entrar em desespero achando que são nomes difíceis de compreender e de se pronunciar. A gente vai na pronúncia mais fácil. Tales de Mileto, Anaximandro, a gente vai naqueles que faz com que a sua memória consiga lembrar dele sem nenhuma dificuldade. Então, começando, o nosso primeiro filósofo em análise na aula de hoje é o Tales de Mileto. Então, o que ele pregava para a sociedade, ou seja, o que ele pensava e acreditava naquilo que falava. Observe, ele dizia que a água ela era considerada como um princípio de todas as coisas. Na nossa visão, ou seja, na nossa interpretação, que o ser humano, que as pessoas, para sobreviver, a água deveria estar presente na sua vida. Aí vamos para a nossa reflexão. Precisamos tomar água todos os dias para se hidratar? Sim. Precisamos tomar banho para ficar cheirosos, perfumados? Sim. Precisamos de água para o nosso alimento, ou lavar uma fruta, lavar uma verdura que a gente vai usar, ou seja, vai comer, ou até mesmo para fazer esse alimento? Sim. Então, a gente pode perceber que na visão de Tales de Mileto, o que ele quis falar com a água é como um princípio de todas as coisas, que ela é necessária para a nossa sobrevivência. Continuando. Para Tales, tudo deveria ser utilizado através da água, ou seja, a água, tudo era necessário no nosso dia a dia. A água está presente em todos os seres. Quando a gente fala desses seres, o que precisamos lembrar, e aí pega um pouco da aula de ciências, que os nossos seres vivos, nós temos o ser humano, nós temos os animais e as plantas. Então, tudo de forma geral. As plantas, para continuarem verdes, dar os frutos, elas precisam de água para se alimentar e para ter o processo da irrigação, processo do cultivo, ou seja, para que as pessoas consigam utilizar aquele alimento de forma apropriada. Então, na visão dele, mais uma vez, a água ela é o que? Essencial na nossa vida. Continuando. Os primeiros filósofos pensavam que o princípio de tudo era necessariamente de um princípio material. Professor, o que quer dizer essa palavra deriva? Ou seja, é derivado, que vem dela. Então, antes do Tales de Mileto, muitos imaginavam que para ter a sua sobrevivência precisava de algo concreto, físico, ou seja, pegar. A gente não consegue pegar a água, a gente vê ela, a gente sente a água quando ela bate no nosso corpo. E aí o Tales colocou essa visão e essa posição dentro da sociedade. Para que todos nós possamos sobreviver e ter uma vida apropriada, uma vida digna, precisamos da água como nosso alimento. E, diante disso, devemos fazer o quê? Devemos cuidar, preservar, evitar que a água fique poluída. No caso, as nossas nascentes, os rios, os açudes, porque a partir do momento que a gente polui,
acaba gerando transtornos para a nossa sociedade. Que tipo de transtornos? Os animais podem ficar doentes se a gente se alimentar dele, no caso dos peixes ficarem contaminados. Ao termos a necessidade de tomar aquela água, a água, se estiver contaminada, também vai ocasionar doenças na nossa vida. Então, a água na vida dele era essencial para o nosso dia a dia. Para os gregos, não existia uma criação do mundo. Eles negam que o mundo tinha surgido do nada, como afirmavam as religiões. Para os filósofos gregos, nada vem do nada e nada volta do nada. A natureza, ela é eterna, tudo nela se transforma. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que a natureza, ela age de forma natural e tudo que a gente realiza nela tem a famosa lei do retorno. Um dia ela volta. Então, vamos recapitular colocando algumas situações. Se eu vou poluir um rio, se eu vou jogar o meu esgoto, não tem saneamento básico, o lixo da rua vai todo para esse rio. Vai chegar um dia que eu vou necessitar da água daquele rio para beber, para tomar um banho, e aí o que é que vai acontecer? Aquele lixo que eu joguei na rua, que o esgoto que eu joguei e foi parar dentro desse rio, contaminou ele. Então a lei do retorno é exatamente essa. Tudo que vai, volta, porque no dia que você necessitar, aquela ação que você fez errada, ela vai acabar ali prejudicando. Já o nosso segundo filósofo, o Anaximandro, ele tinha uma visão diferente de Tales de Mileto. Qual era a visão dele? O Anaximandro, ele acreditava que tudo era infinito, que tudo era ilimitado. Então, na sua cabeça, na sua mente, o que ele refletia é que tudo não tinha um fim, ou seja, era inexistente, não tinha nenhuma finalidade, ele era ilimitado. Como assim, professora? Por exemplo, ele acreditava que a natureza, os céus e o mundo, ele não tinha fim. Então, na visão dele, na reflexão dele, ao analisar o entorno ao seu redor, ele percebia que, ao olhar para o céu, ele não encontrava um fim. Ao olhar a dimensão de uma natureza, ela poderia ultrapassar além do que ele estava vendo. Então, na sua visão, ele acreditava que nada teria um fim. Aí vamos pegar um fato histórico. Que fato é esse? Quando os nossos navegadores, lá na época de 1500, Portugal e Espanha faziam as grandes navegações, eles acreditavam que, ao chegar na linha do horizonte, como a gente costuma dizer, o navio iria cair, o mundo acabaria ali. Então, eles tinham essa visão. Já o Anaximandro, ele acreditava que tinha algo depois daquela linha. Que linha, professora? Vamos recapitular um assunto. Quando a gente vai à praia, quando vamos à praia, que você fica de frente para o mar, lá distante você vê uma linha, como se ali fosse o fim, como se acabasse, o mar acabasse ali. Mas ele não acaba ali. O que apenas acontece é a sua visão, a sua dimensão só consegue chegar até lá. E o Anaximandro, ele acreditava exatamente que a nossa visão ela não conseguia alcançar tudo e que o infinito existiria. Então, além daquela imagem que estávamos vendo, poderíamos observar mais coisas, mas por conta do distanciamento, a nossa visão não alcançava o além. Então, era isso que o Anaximandro, ele analisava, ele refletia como um filósofo. Já o nosso terceiro filósofo, que estamos analisando as suas posições e reflexões, é o Anaximenes. E olha só, ele já tem uma outra reflexão, uma outra posição. Ele acreditava que tudo girava em torno do ar, que o ar era o princípio, ou seja, o início de tudo. Ele fez um retrocesso e volta a apresentar o arche, que significa o ar. Que ar é esse, professora? Exatamente o ar que respiramos. Então, para ele, o ar era o princípio da nossa vida. Ele acreditava que sem o ar a gente não conseguiria viver. Hoje,
a gente pode analisar que nós temos a necessidade da água, então sem a água a gente não consegue sobreviver. Temos a necessidade do ar, sem esse ar também não conseguimos sobreviver. E a questão da dimensão, ou seja, do infinito. Temos a comprovação que nós temos um ponto inicial e um ponto final dentro do nosso planeta, ou seja, a dimensão territorial do nosso planeta. Mas se a gente for analisar o universo, aí a gente pode dizer que ele é infinito. Então, até agora, os nossos três filósofos, aquilo que eles acreditavam é real, ou seja, é algo que a gente pode comprovar. Comprovar de que forma? Não conseguimos viver sem tomar uma água, sem ter água para nos alimentarmos. Não conseguimos viver sem respirar um ar limpo. A gente não consegue viver pela dimensão do nosso espaço territorial, então a gente precisa ter a noção dessa dimensão e os estudos científicos, tecnológicos, geográficos com relação ao nosso espaço, para saber de que forma a gente pode conviver dentro de uma órbita e essa órbita não causar danos para a gente. Por exemplo, o nosso universo, nós temos os meteoros, e esses meteoros, se a gente não souber usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem como saber se o meteoro está perto, próximo de cair do nosso planeta. Então, tudo com base em estudos, com base em reflexões dos filósofos. E esses filósofos, eles não são de hoje, eles são bem antigos, muito tempo atrás, da época de antes de Cristo. Então, são filósofos gregos que eles já visavam a questão da necessidade para a nossa sobrevivência, ou seja, para o nosso bem-estar. A questão da água, a questão do ar, o estudo do universo. Então, fiquem atentos, que tudo isso faz parte do nosso cotidiano. E aqui também podemos observar que o Anaximenes, ele acreditava que todos os elementos, eles derivam do ar por sua transformação, ou seja, eles se transformam por uma consequência do ar. Lembrando a vocês que esse ar ele tem que ser limpo, não pode ser poluído, porque se for poluído ele vai gerar transtornos para a nossa vida. Ele também acreditava que o ar ele era infinito e não tinha limites. Então, tudo está relacionado com a nossa natureza. E o nosso quarto filósofo, que é Pitágoras de Samos, ele já tinha uma outra reflexão, uma outra visão. Qual era o seu ponto de vista? Ele acreditava que os números eram o princípio de tudo. Os números estavam relacionados com tudo que pudesse ocorrer dentro do nosso espaço geográfico. Então, Pitágoras identificou a haste como um número. Professora, o que é haste? É o seu ponto de vista, é o ponto inicial, é o princípio de tudo. Ele visou que cada figura geométrica ela tinha um corpo existente e pode ser pensado como uma quantidade finita de elementos básicos unitários, conhecido como os nossos números. Olha aí numa aula de filosofia entrando no conteúdo de matemática. As disciplinas, elas ficam interligadas, ou seja, ocorre o processo de interdisciplinaridade. Conteúdos similares, independente da disciplina. Aí aqui nos números a gente pode observar que ele definiu de que forma? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 8 e 9, ele definiu com círculos. Então, a quantidade de círculos se identifica a um tipo de número. Na visão de Pitágoras, tudo é número e tudo pode ser quantificado em número. O número para Pitágoras não é algo abstrato, mas ele é algo real. Então, na visão de Pitágoras, a existência do número ela é concreta. Os números eles são espaciais. O que isso significa? Que eles podem ser triangulares, quadrados ou de outras formas. E aqui ele definiu o desenho desses números que podem representar uma forma triangular e uma forma quadrada. Identifique, por exemplo, o número 3, o número 4, o número 8, eles têm formas de triângulo. Já o número 6, o número 9 tem formas de quadrado.
Então, ele consegue definir os números em dimensões espaciais. Que dimensões são essas? As formas geométricas. E aí, o nosso quinto filósofo, que é o Heráclito de Éfeso. Observe que ele também tem outra visão. Então, no decorrer da nossa aula, identificamos até o momento que cada filósofo ele tinha uma reflexão, uma visão, e ele acreditava naquilo que ele imaginava, ele tinha como provar a sua existência através de análises, através de anotações e pesquisas que eles faziam. Já que o Heráclito, observe quais eram as suas visões. Ele acreditava que o princípio de todas as coisas era o movimento. Então, o que a gente realiza, o movimento do nosso corpo, o movimento das coisas, o balançar das árvores, o andar. Então, na visão dele, o movimento era o princípio de tudo. Ele acreditava que tudo estava relacionado ao se movimentar. Tudo muda, não é estático, ou seja, não fica parado. Tudo que se tem movimento com relação aos seres vivos. Estamos falando sempre com base nos seres vivos. Então, nós temos ser humano, os animais e as plantas. Nada permanece do mesmo jeito. Nossos sentimentos vêm à permanência, mas nossa inteligência sabe que tudo muda. Muitas vezes, a gente vê algo parado durante um bom tempo, naquela forma, naquela posição, a mudança ela começa a ser quase nula, ou seja, não é perspectiva para a nossa visão imediata, mas aí, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? A gente vai olhar para aquela imagem, no caso, para uma planta, para uma árvore, e vai perceber que o seu caule entortou, a quantidade de folhas são menores, as flores ficaram maiores ou mudaram de cor, perderam a sua tonalidade, os galhos ficaram retorcidos, galhos cresceram. Então, com o passar do tempo, esse movimento vai modificando aquela imagem que a gente costuma ver todos os dias. E que muitas vezes, ao analisar todo dia, ou seja, ver todo dia aquela imagem, você não consegue notar tanto uma diferença. Você vai notar essa diferença já quando ela ocorreu de forma degradada, ou seja, de forma mais rápida. Outro ponto também que a gente pode olhar como um movimento, quando as pessoas estão andando e por algum motivo ela está com o pé cortado, está com um calo no pé, está com o pé machucado, o seu movimento, o seu andado, ele já modifica. Então, ele está modificando por algo que lhe aconteceu. Quando a gente coloca um salto, as meninas, o movimento do nosso andado fica diferente. Quando a gente corta o cabelo, pinta o cabelo, então tudo está relacionado com a forma como a gente se vê e como a gente se movimenta. Observe aqui, nós temos, de acordo com Heráclito de Éfeso, tudo muda, realmente, tudo muda, tudo está em transformação. Então, o que ele refletia, o que ele analisava, o que ele colocava para a sociedade, com o passar desse tempo, a gente pode perceber que ele conseguiu comprovar o seu pensamento, que nada fica intacto, que tudo se transforma, ou seja, que tudo ocorre através de um movimento. Não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Será? Essa posição dele, ou seja, essa análise dele. Vamos pensar um pouco. O rio ele não fica parado, o rio ele está em movimento. Então, a partir do momento que você deu um mergulho naquele rio, se você for dar um mergulho novamente, aquela água do primeiro mergulho que você deu, ela não está mais lá. Por quê? Porque o rio ele está se movimentando, ou seja, ele está correndo no seu percurso. Por isso que ele diz que tudo se movimenta aqui e que usou a questão do banho no rio como uma forma de provar a existência desse movimento. E aí, para refletir exatamente o que Heráclito de Éfeso está falando, nós temos aí, uma partezinha do trecho de uma música, como uma onda. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo do infinito.
E aí eu vou colocar um trechinho dessa música na voz do Lulu Santos, para vocês refletirem sobre a letra. Então, feche os olhos e escuta um pouco da letra da música. De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como E aí, gostaram? É um momento para vocês refletirem. Minha voz não é muito linda, mas a gente se empolga nesse momento de reflexão. Então, espero que vocês tenham entendido que o movimento, o nosso balançar, a nossa questão corporal, ela está muito relacionada com a modificação do nosso dia a dia. E o Heráclito de Éfeso, ele colocou isso como um ponto firme e ele conseguiu provar para a sociedade o que ele estava imaginando. Já o nosso próximo filósofo, depois desse momento de cantoria, de reflexão, nós temos a questão do ser. O Parmenides, ele acreditava que ser era a questão inicial, o nosso princípio base. Então, o que ele acreditava e o que ele colocava para as pessoas? Que o ser ele é estático, ele nunca muda. E aí, o que é que vocês acham? Quando ele fala do ser, está se referindo aos seres vivos, mais uma vez. O ser humano, os animais e as plantas. Será que é tudo estático? Ele não muda? É tudo parado? Se analise, se observe. Ou melhor ainda, observe a professora de vocês. No decorrer dos tempos, ou seja, o meu cabelo ele foi crescendo, o louro que eu tinha no cabelo foi ficando nas pontas e o moreno, ou seja, a parte mais escura foi aparecendo. Existem momentos que a gente corta o cabelo, então isso são mudanças, são transformações. E o Parmenides, ele diz que não ocorre essa mudança, que o ser ele é estático. Será que ficamos sempre do mesmo tamanho, temos o mesmo peso, vamos ter a mesma altura? Será? Será que ele conseguiu realmente comprovar que não existe mudança no ser? E aí, o que é que vocês acham? Bem, com o nosso passar do tempo, nós temos o seguinte. Parmenides, ele acredita realmente que o ser ele é estático e que não ocorre a mudança. Mas conseguimos perceber com a nossa história que essa posição dele, essa visão e essa reflexão, ela não chega a ser concreta. Por que não é concreta? Porque ocorre sim a mudança, a transformação. Todos nós, todos os dias, estamos sempre em transformação. Cabelo branco começa a nascer, muda de cor, os olhos de algumas pessoas vão escurecendo, vão ficando claro, a cor da pele da pessoa às vezes escurece um pouco, às vezes fica mais clara. O seu tamanho, alguns ficam magros, outros ficam gordos. Então, o ser, ele sofre a transformação. Já o nosso próximo filósofo, Zenão, o que ele acreditava? Que o movimento não é real. Olha só, alguns filósofos que vimos até o momento, eles conseguiram comprovar a sua visão, ou seja, o seu ponto de vista. A necessidade, ou seja, o princípio do ar, da água, a questão do espaço infinito, mas o movimento, a gente não consegue comprovar quando a gente está andando, se deslocando. Ele diz que esse movimento ele não é real. Quando ele associa que esse movimento não é real, por exemplo, ele acreditava muito na questão do movimento da Terra, de rotação e translação. Então, ele dizia que, ao olhar para o céu e a gente ver a Terra se movimentando, aquilo não era real, era apenas algo da nossa visão.
Então, ó, para realizar um movimento, é preciso completar a metade dele, depois a metade da metade e ir subdividindo sucessivamente, sem jamais concluir. Ele acreditava que o movimento nunca teria o seu final, tinha o início, mas você nunca iria conseguir realizar um movimento. Aí pare para analisar, vamos refletir. Quando você fica em pé, que você vai dar um giro, se você iniciou nessa posição, ou seja, você está aqui em pé, iniciou nessa posição, deu o giro e parou no mesmo lugar, significa que você conseguiu realizar um movimento completo. Então, o que Zenão colocava como ponto de vista era a sua visão, era o que ele acreditava, mas com o passar do tempo, essa visão ela não foi firmada. Por que não foi firmada? Porque sim, a gente consegue realizar o movimento, mas o que ele acreditava também, ó, Aquiles jamais alcançará a tartaruga, porque antes fará a metade do percurso, depois a metade da metade e depois a metade da metade ao infinito. Professora, fiquei confusa agora. Tanto infinito, tanto a metade na metade, mais uma vez. Zenão quis dizer que você nunca vai conseguir concluir, dar uma volta completa. Dependendo do espaço que você estiver. Se for um espaço amplo, você não vai conseguir realizá-lo. Mas com o passar do nosso tempo, mais uma vez, foi comprovado que conseguimos sim dar uma volta completa, ou seja, realizar o movimento. Mas na posição e na visão de Zenão, isso lá antes de Cristo, ele acreditava realmente que esse movimento ele não conseguia ser concretizado. E chegamos ao nosso último filósofo, Protágoras de Abdera. Calma, não é Pitágoras, é Protágoras. Olha a diferença do nome. Ele acreditava o quê? Que o homem ele era como medida de todas as coisas. Toda verdade é verdade para um sujeito. Quem é um sujeito? O ser humano, o ser vivo, as plantas. Todas as sensações elas são subjetivas. Tudo é relativo de acordo com o sujeito. O que isso significa, professora? Que tudo depende da forma como você vê e da forma como você sente. Muitas vezes, quando a gente pratica uma ação com as pessoas e essa ação machuca, para a gente que está praticando, muitas vezes essa ação não chega a machucar, não chega a doer, porque é a nossa visão. Mas quem está recebendo, para ele, machucou, doeu. Então, tudo depende do seu ponto de vista, depende do ponto que você vê. E sim, tudo está relacionado com a medida, ou seja, com a ação do ser humano. Quando a gente fala ser humano, somos nós, homens, mulheres, crianças, os idosos. Quando fala de ser vivo, é o ser humano, os animais e as plantas. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Calma, não saia da aula, tenha calma. O que a gente vai relembrar, ou seja, o que analisamos? Que os filósofos pré-socratianos, eles acreditavam que tudo girava em torno de uma existência. Alguns conseguiram comprovar o seu ponto de vista, a sua reflexão. Outros, com o passar do tempo, a sua posição, a sua reflexão, o seu ponto de vista, ele foi derrubado. Derrubado de que forma? Novos cientistas, novos filósofos conseguiram comprovar que aquilo que ele falava não tinha sentido. Então, o que vimos hoje na questão da visão dos filósofos? O princípio vem da água, do ar, o movimento das pessoas, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, a sua visão, o que você sente. Então, tudo isso está relacionado com o nosso movimento, está relacionado com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. São as ações que recebemos e são ações que passamos. Tudo para o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento, o bem-estar de todos. E lembrando que sempre pensando numa melhoria, sempre pensando em se dar bem com as pessoas, pensando na questão do todo, ou seja, não só em si, mas em todo o nosso conjunto, em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, os filósofos, eles acreditavam que
a questão da vida das pessoas, das plantas e dos animais, vinha com base na sua reflexão com relação aos recursos naturais, principalmente a água, o ar, a questão do movimento das plantas, quando fala do ser humano, o nosso ponto de vista com o outro, o que eu sinto, o que você sente, o que eu vejo, o que você vê, podem ser visões diferentes e que elas podem ter, sim, diferenças, mas que você está sentindo e que eu estou sentindo, então ele é algo real. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenham compreendido o nosso assunto. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula aí. Tchau, meu povo!